Olá, estamos começando pela sua TV Diário, mais um Esporte Diário. Vamos começar falando tudo o que aconteceu ontem. Ufa, ufa, ufa! A seleção brasileira masculina conseguiu vencer a primeira nas Olimpíadas e se classificando para a próxima fase. Seleção feminina já está em Minas Gerais, onde vai pegar a Austrália na sexta-feira, ou seja, amanhã. Só a vitória interessa, que começa o mata-mata nas eliminatórias. Vamos falar dos clubes do Rio de Janeiro também, no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco na Série B, eu falo dos clubes da Série A, da Série B, e também vamos falar sobre o Macaé. Informações aqui também da nossa região. Hoje tem um jogo treino, mas como se fosse um amistoso de preparação do Goitacás, visando a Copa Rio, em benefício ao Amadeu Crespo, ex-treinador de futebol, vai precisar fazer uma cirurgia, e você pode colaborar indo ao estádio no dia de hoje. Eu vou estar falando sobre isso durante a programação. Ao meu lado da bancada, o Nicolas Abreu, jornalista e também produtor do nosso programa, estando aqui falando também sobre tudo que aconteceu no mundo esportivo. Vamos falar do vôlei feminino, do vôlei masculino, vamos falar também um pouquinho das Olimpíadas, dos outros esportes que estão acontecendo, também para você ficar super atualizado nas coisas que estão acontecendo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, na bancada, dividida a bancada do Esporte Diário. Olá, olá você ligado aqui na TV Diário. Ontem à noite, finalmente, tivemos a vitória da seleção brasileira masculina. Uma partida que convenceu, principalmente depois do gol. Seria muito óbvio dizer que convenceu depois do gol, mas convenceu no sentido da atuação. A seleção ficou mais solta, uma seleção que tirou um pouco aquele peso, de não ter conseguido marcar nos primeiros jogos. O solo baiano fez bem para a seleção brasileira, né? Na Bahia, tranquilidade, na Bahia tudo tranquilo, né? Aquele axé, beleza, todo mundo ficou. Agora eu vou falar uma coisa para você com toda a sinceridade que aconteceu. A seleção brasileira só jogou bola depois que o Tite foi lá e conversou com os caras. A gente falou isso aqui ontem. Não foi isso? Nós conversamos sobre isso aqui, porque no mínimo o Tite, e ontem, devido à situação de transmissão também, eu tive a oportunidade de ver pelo um canal que foi falado isso. Que o Tite chegou para os caras e falou assim, no mínimo deve ter falado, olha, vocês têm um caminho na seleção olímpica, um caminho muito bom para ir para a seleção principal. Vai depender de quê? Vai depender das atuações e do comprometimento que cada um tem com o grupo, com a seleção. E ontem, pelo menos até o momento em que eu vi o jogo, depois eu tive que sair, né? Eu saí, não pude acompanhar todo o jogo, mas depois eu vi os melhores momentos, claro, para poder estar aqui falando, que eu não seria... Eu falo a verdade, entendeu? Fiquei vendo o jogo todo. Não vi. Eu não vi. Eu sou honesto. A gente assiste principalmente até eu pela sou correria honesto, do porque dia a dia. o dia a dia. Eu tive que sair, eu sou honesto. Não, eu fiquei vendo o jogo. Não fiquei, não. Eu vi uma parte e depois eu tive que sair, mas... Depois eu fui ver os melhores momentos, claro, para poder estar aqui com embasamento para poder falar sobre a partida. E eu vi ontem uma seleção totalmente diferente, uma seleção comprometida com o coletivo, Exatamente. Coisa que nos 2 primeiros jogos a gente não viu, né, Nicolas? Sim, mas um detalhe importante, já até para adiantar um pouco o assunto, que muita coisa me agradou em relação ao jogo de ontem. Mais organização, de você saber o espaço onde você tem que atuar. Nos últimos jogos você vê uma desorganização, um time bem desorganizado em campo, que os jogadores jogavam de forma exatamente só individualista. Cada um fazia o que queria, né? Exatamente. E ontem não, um pensamento um pouco mais coletivo, de você saber se posicionar um pouco mais na diagonal, um pouco mais no meio, e atuar realmente em conjunto. Mas algo que me deixou muito chateado, preocupado ainda, que no final da partida, tive a oportunidade de assistir uma entrevista do Gabigol, que até marcou um dos gols da vitória ontem da seleção brasileira, é que ele disse que a seleção jogou bem nos primeiros jogos e que só faltou o gol. Isso que me preocupa. Isso que me preocupa. Diferentemente do Marquinhos, zagueiro, que foi super sincero, falou que a seleção não vinha atuando tão bem. Agora, com um pouco mais de tranquilidade, eles conversaram entre si, aquilo que a gente estava imaginando, e colocou isso realmente em pauta, e falou que a seleção teve que conversar entre eles ali para realmente resolver e de forma que pudesse jogar
coletivamente. Nós demos exemplo aqui ontem, né? A gente estava falando aqui sobre uma equipe de... A gente está falando aqui sobre uma equipe, né? Ou seja, do coletivo. Nós demos exemplos aqui. Você já pensou se o câmera, nosso só, a gente fala sobre ele, porque ele está aqui junto com a gente aqui no estúdio. O Luiz está lá, o Felicinho está lá do outro lado, o Gilberto também está, né? Lá, como se diz, na gaiolinha. Estou tudo presinho na gaiolinha, como se diz, na gíria. Né? Então, se você analisar, se a gente não formar uma equipe, né? Não vai dar certo. Eu falo uma coisa, eles mostram outra, não vai ficar legal. Vai não ficar é, sintonia. Não vai ficar em sintonia. Então é a mesma coisa da seleção. O que a gente estava cobrando e que aconteceu, e você foi muito feliz na sua colocação, era isso. Era a conversa dos jogadores para cada um chamar a responsabilidade para si. Ah, tudo bem que o Neymar é o capitão, não está preparado para ser capitão da seleção brasileira, isso é óbvio. Não está preparado para ser, é fato. Agora, também não é botar tudo nas costas dele, porque ele não é o capitão, que ele não tem aquela liderança toda. Mas, peraí, você está jogando futebol, até em pelada, você reclama do seu parceiro. Até em pelado, se o cara não voltou para marcar, você quase que esgana. Principalmente quando é aquela peladinha, né, de 10 minutos ou 2 gols, que você toma o primeiro, você vai num desespero, você quase que mata o cara que não voltou. E aquela pelada que você já vem perdendo 2 jogos seguidos, o cara já sai de casa já querendo vencer. Você está entendendo? Então, é isso que estava faltando à seleção. Talvez o papo que aconteceu com o treinador da seleção principal, o fato de estar na pressão maior e saber que precisava do coletivo, e aí isso fez a diferença no jogo de ontem. Agora, o Gabigol dá a entrevista dizendo que a seleção, nos 2 primeiros jogos, jogou bem, aí ele viu outro jogo. Ele jogou outra partida. Ou ele viu outro jogo. Eu analiso até de outra forma. Falta humildade. Humildade, reconhecer o erro. Sim. Aquela coisa de você ganhar muito no início da carreira, aí acha que você é o super-herói. Não é bem assim, não. Então, e o importante, como a gente teve a oportunidade de falar, é que a seleção ontem, pelo menos, teve, né, aquele lance, teve o coletivo. Esperamos que a próxima partida contra a Colômbia, que é o adversário do Brasil, o Brasil possa também mostrar esse coletivo e conseguir a vitória tão sonhada, medalha, né? Eu até recebi uma mensagem ontem, que eu vou falar aqui, o torcedor do Vasco não vai ficar muito satisfeito, né? Porque falaram o seguinte, pô, sabia, né, que a seleção estava jogando, se soubesse que a seleção estava jogando mal, pelo menos levava o time do Vasco. Pelo menos a prata já estava garantido, que é vice. Brincadeira à parte, claro, né? Mas mandaram para mim, eu como bom companheiro, mandei para todos os vascaínos amigos meus. Né? Mas aquelas correntes, né? Aquelas correntes, manda lá. É verdade, desse tipo. Vamos falar agora da seleção feminina de futebol, que já chegou a Minas Gerais, a seleção feminina que joga amanhã contra a Austrália. E amanhã, naturalmente, que o técnico Vadão, o Oswaldo, né, o Vadão, vai voltar com o time titular. Foi bem recepcionada a seleção brasileira no aeroporto, muita gente mandando mensagem com cartazes para a seleção brasileira. E a ordem é descanso total, sem treinamento. Hoje vai acontecer apenas aquele famoso reconhecimento do gramado, aquele, né, bate-bola simplesinho. Depois o Vadão vai dar uma coletiva e depois os jogadores vão voltar para a concentração para o jogo de amanhã. Agora que realmente começa o campeonato, né? Porque nesse primeiro momento das competições, principalmente quando você tem que depois passar por mata-mata, é aquela situação de você estar classificando para o campeonato. O campeonato começa agora, ou seja, a disputa de medalha começa realmente agora, na hora do mata-mata. Né? O famoso divisor de águas, né? Divisor de águas, né? A seleção brasileira feminina, eu acho que dificilmente a seleção brasileira feminina vai diminuir o perfil de momento de rendimento, né? O rendimento vem sendo muito bom. Claro que o que vai acontecer é que o nível vai ficar um pouco mais equiparado, né, entre as seleções. Você pega uma seleção no primeiro momento, na primeira fase, que não é tão forte assim, né, e na segunda fase você já realmente vê quem tem potencial para disputar de igual para igual. Então acho que isso que vai acontecer a partir desse momento. Mas o rendimento da seleção brasileira feminina, acredito eu que vai ficar bem constante durante todo o final dessas Olimpíadas. E quem sabe, né, conseguindo esse ouro, que seria muito importante. Um momento até, Ailton, que seria muito interessante de vencer
além de estar jogando em casa, de estar jogando no país, né, de origem da seleção brasileira feminina, relacionado a você ter uma seleção brasileira feminina permanente. Isso. E você vencer o ouro, e ele dá uma moral... Sem dúvida, mostra que o trabalho está sendo bem feito, né? Eu acho que só estar nas Olimpíadas, estar classificada, só estar jogando, eu falo sempre, o atleta brasileiro já é herói só em se classificar para as Olimpíadas. Que primeiro tem a dificuldade muito grande, que começa com patrocínio, né? Começa com patrocínio, para depois ganhar bolsa e às vezes está treinando e não tem toda essas condições de igual para igual para competir com lá fora. Mas só estar nas Olimpíadas, principalmente aqueles atletas do individual, que no coletivo é muito mais fácil, né? Agora, no individual, são para mim, todos eles que estão nas Olimpíadas ou que participam de campeonatos mundiais são heróis mesmos, devido a essa situação. E outro mensagem que eu recebi agora é para o torcedor do Botafogo, tá certo? Aí as coisas acontecem, falar o quê? As coisas acontecem. Falaram o seguinte: parabéns à seleção feminina de futebol, certo? Sabe por causa de quê? Mostrou para o torcedor do Botafogo que é possível encher um engenhão de torcedor. Os caras são terríveis, né, velho? Meu Deus do céu. Os caras ficam mandando essas coisas para mim, eu falo mesmo. Aqui, como diz um amigo meu, entrou aqui, são aqui. Deixar claro que a produção não tem nada a ver com isso. A produção é que bota essas piadinhas. Não. Tá, tô brincando. Mas olha, vamos fazer a primeira parada do Esporte Diário e já voltamos com muito mais aqui. Aqui é descontraído. Se você tiver uma piadinha também do Flamengo, do Fluminense, pode mandar. Desde que não seja indecente, né? Que a gente possa falar aqui. A gente vai falar aqui no programa. Claro que é uma brincadeira para você mexer com o seu torcedor, do seu companheiro, que é torcedor dos outros clubes, né? Pedir esse intervalo, nosso Facebook, né? Fala aí, facebook.com/esportediariotv ou no Twitter, twitter.com/esportediário. Você pode mandar sua mensagem, mandar sua zoação. Essa piadinha, né? Piadinha do dia. Pra mostrar que não é o Ailton que tá criando, né? Não Existem sou eu, pessoas não. São que... pessoas que estão... Eu não tenho essa capacidade de criar essas coisas, não. Olha, uma pausa e já voltamos com muito mais aqui pela sua TV Diário. Um instante só.